Imagina só, é 1560 o ano do dragão e você nasce no auge do período Sengoku no Japão, uma era em que senhores da guerra se enfrentam como se fosse uma luta sem fim num ringue. O tapa seco da parteira corta o silêncio antes do amanhecer, anunciando sua chegada a um mundo de aço, honra e regras intermináveis. Você não é uma criança qualquer. É o mais novo membro de uma família de samurais vassalos, de um daimyo poderoso como Oda Nobunaga, o rockstar dos senhores feudais. Mas antes mesmo de pedir leite, sua vida já está traçada. Esqueça escolher entre futebol ou aulas de piano. Seus pais já decidiram seu destino, e ele está cheio de espadas mais afiadas que um blockbuster de Hollywood. A cara do seu pai diz tudo decepção. Mais uma boca para alimentar quando o arroz é escasso e clãs rivais rondam como urubus. Você não é um bebê fofinho, é um futuro guerreiro, uma peça na engrenagem de guerra do clã. Sua mãe, segurando um rosário de oração, sussurra aos espíritos: Kami, para que você sobreviva à varíola e à fome. Spoiler: sobreviver à infância no Japão feudal é como ganhar na loteria, só que o prêmio é uma vida de deveres mais pesada que uma armadura. Sua família não nada em ouro. São samurais menores vivendo de um pequeno estipêndio de arroz, leais a um daimyo que poderia cortar suas cabeças se você espirrasse na hora errada. Bem-vindo à vida de samurai pequeno, onde pais superprotetores é um eufemismo e seu berço vem com uma dose de pressão existencial. Vamos contextualizar. O período Sengoku é um caos total, tipo Game of Thrones, mas com katanas e menos dragões. Clãs, como Takeda e Uesugi, brigam por território, e sua família está no meio jurando lealdade ao sonho de Oda Nobunaga de unificar o Japão. Ser samurai não é só brandir uma espada, é ser leal, administrar terras e manter os camponeses na linha. Seu pai não é só um guerreiro, é um contador, com espada equilibrando impostos de arroz e política de clãs. Historicamente, samurais como Akechi Mitsuhide, um dos homens de confiança de Nobunaga, começaram como você, criados para servir ou morrer, tentando. Um erro comum achar que samurais eram só lutadores ferozes. Erro. Eles eram burocratas, diplomatas e até poetas, tudo isso enquanto mantinham suas espadas prontas para cortar um talo de bambu ou o pescoço de um traidor. Seus primeiros anos são um turbilhão de regras. Não chore alto, isso mostra fraqueza. Não toque na katana do papai ou vai ganhar um sermão mais longo que uma assembleia real. Seus pais te incutem o bushido antes mesmo de você andar, lealdade, coragem, honra. Parece nobre, né? Tenta viver isso quando o castelo do seu clã está a um arrozal ruim de colapsar. Comparado à vida moderna, é como se seus pais te matriculassem em Harvard ao nascer. Mas em vez de um diploma, você busca sobreviver num mundo onde a traição é tão comum quanto arroz. Você não carrega só seus sonhos, mas o peso da honra dos seus ancestrais, as ordens do seu daimyo e um código que diz que a morte é melhor que a desonra. Que pressão para um pequeno! Você tem 5 anos e enquanto outras crianças no Japão de 1560 correm atrás de grilos ou brincam em riachos, você está preso num santuário escuro, com os joelhos cravados num tatame, tentando não espirrar, enquanto a fumaça do incenso irrita seu nariz como um espírito vingativo. Bem-vindo à sua primeira lição de disciplina samurai pequeno, onde ficar sentado quieto é sua primeira batalha e perder significa mais que um simples castigo. O santuário da sua família, escondido atrás da sua casa modesta, não é um cantinho acolhedor para rezar, é um campo de treino para o seu espírito.
Toda semana te arrastam para cá para honrar os espíritos Kami e seus ancestrais, cujas espadas e rancores pesam mais que o próprio ar. O olhar do seu pai poderia atravessar uma armadura e as preces sussurradas da sua mãe, pela sua força, soam mais como súplicas pela sua sobrevivência. As regras são duras para um garoto de 5 anos sente reto mãos nos joelhos, olhos baixos. Espirrou durante o cântico. Isso é um olhar fulminante do papai. E 100 golpes extras de Kendo depois. Derrubou a oferenda de arroz para os Kami. Parabéns, você acabou de insultar 8 gerações. E ganhou uma palestra mais longa que uma peça de teatro nó. Esses rituais não são só espirituais, são sua primeira lição no Bushido, o código samurai, que não é sobre brandir espadas, mas sobre se controlar. Paciência, respeito, lealdade. Essas são as sementes que plantam agora, antes que você entenda o que significam. Sua mãe feroz, como qualquer guerreiro quando se trata da honra da família, te ensina a se curvar do jeito certo, guiando seu pequeno corpo, como se fosse uma figura de argila sendo moldada em samurai. Um ângulo errado e os Kami podem te virar as costas. Ou pior, os vizinhos começam a fofocar. Acha que isso é intenso? Comparado à vida moderna, é como sentar num jantar de família de 3 horas, onde todo mundo julga sua postura, e derrubar o suco significa um mês de castigo. Mas aqui as apostas são maiores. A sobrevivência da sua família depende da reputação do clã, e um erro pode sinalizar fraqueza para os samurais rivais que cobiçam as terras do seu daimyo. Historicamente, jovens samurais como Miyamoto Musashi, o lendário espadachim, foram treinados na disciplina desde pequenos, aprendendo a se ajoelhar em silêncio nos santuários para forjar a fortaleza mental necessária para a batalha. Um erro comum. Achar que esses rituais eram só devoção religiosa. Erro. Eles eram um campo de treino para sua mente, ensinando a manter a calma quando o caos, como uma emboscada de um clã rival, estava a um dia ruim de distância. O papel da sua mãe é crucial. Enquanto seu pai está servindo Oda Nobunaga, é ela quem reforça essas lições com uma voz suave, mas afiada como uma adaga tanto. Ela te conta histórias de ancestrais que morreram por honra seus espíritos observando das vigas do santuário. Você não só reza, promete estar à altura de um legado que parece mais pesado que as lanternas de pedra lá fora. Um dia você vê um garoto de um clã rival num festival rindo livremente enquanto você pratica reverências. A inveja aperta, mas a mão da sua mãe no seu ombro te lembra: samurais não escolhem liberdade, eles escolhem o dever. Essa é sua primeira luta de verdade, ficar parado quando cada fibra sua quer correr. Parte 3. Primeiro corte de cabelo. Um passo simbólico rumo à condição de guerreiro. Você tem 6 anos e está no quintal estreito da sua família no Japão, de 1566, com o coração batendo como um tambor taiko, enquanto o ancião do clã afia uma navalha que parece grande demais para sua cabecinha. Hoje é seu primeiro corte de cabelo, um rito samurai que não tem nada a ver com um visual novo e tudo a ver com se despedir do menino despreocupado que você mal foi. Esqueça doces na barbearia, isso é uma cerimônia que grita: você é um guerreiro, agora encara. Ancião entoa uma prece, shintoísta o ar carregado de incenso e expectativas, enquanto seus cachinhos infantis caem no chão como soldados derrotados. No lugar deles, um coque alto, apertado e meio bambo que faz sua cabeça parecer que está equilibrando uma mala mal arrumada. Parabéns, você é oficialmente um mini samurai, mesmo que ainda tropece nos próprios pés. Sua mãe
ajusta suas novas calças hakama, aquelas vestes tradicionais esvoaçantes que são menos roupa irada de guerreiro e mais perigo de tropeçar com um toque de humilhação. Caminhar com elas é como navegar um barco numa tempestade, um passo em falso, e você cai de cara na frente de toda a vila. As dobras azul escuras do hakama te marcam como parte da classe samurai, um distintivo de honra que vem com murmúrios dos camponeses e olhares cautelosos das crianças de clãs rivais. Esse corte de cabelo chamado kamisori não é só uma escolha de estilo. É um juramento público de que você está no caminho para servir seu daimyo, talvez alguém tão feroz quanto Oda Nobunaga. Historicamente, jovens samurais como Daichi Masamune, o dragão caolho do norte, passaram por esse ritual para sinalizar sua preparação para o treinamento, seus coques, como um símbolo de lealdade mais afiado que qualquer espada. Acha que é só um corte estiloso. Erro. Um erro comum é pensar que o coque era puramente estético, tipo um coque hipster medieval. Não. Era um sinal gritante para o mundo de que você não é mais criança, mas um samurai em formação, e esperam que você haja como tal. Comparado à vida moderna, é como receber seu primeiro uniforme escolar, mas esse grita guerreiro e arrisca a vergonha pública se você estragá-lo. Você vê seu reflexo num espelho de bronze polido, e esse coque te faz parecer mais velho, mais feroz, até tentar andar com o hakama e quase comer o chão na frente do filho metido de um comerciante. Festival da Vila é sua primeira aparição pública com um novo visual e cada reverência que você faz parece um teste. Muito rasa. Você está desrespeitando os mais velhos, muito profunda. Parece um exagerado. Mas o aceno de aprovação do seu pai vale cada passo desajeitado. Verdadeiro impacto é que essa cerimônia não é só sobre você, é sobre o clã. Seu novo penteado diz a todos que você está sendo moldado para a batalha, lealdade e, quem sabe, a morte a serviço do seu senhor. Esse coque é uma promessa que você não pode quebrar, te amarrando a um legado mais pesado que a armadura que um dia você vai usar. Você tem 7 anos e seus dias aconchegantes roubando bolinhos de arroz da cozinha acabaram oficialmente. Bem-vindo ao Dojo Pequeno, uma câmara de tortura com chão de madeira no Japão, de 1567, onde conforto é uma palavra feia, e seu novo mestre, um samurai calejado com cicatrizes mais profundas que o Pacífico, acha que a dor é uma ótima professora. Sua primeira lição: Seiza. Sim, sentar de joelhos, costas retas, mãos nos joelhos por horas, até suas pernas gritarem como se 1000 ninjas invisíveis as esfaqueassem. Você está cambaleando como uma garça bêbada, enquanto os alunos mais velhos se ajoelham como estátuas, rindo do seu sofrimento. Não é só sentar, é um teste de resistência, um campo de treino do Bushido para sua força de vontade. Um movimento errado e o bastão de bambu do seu mestre estala no seu ombro. Ai. Depois vem o Bokken, uma espada de madeira mais pesada que seu corpo inteiro, ou pelo menos é o que parece. Você deve brandi-la em arcos perfeitos, imitando os golpes de Kenjutsu que um dia vão salvar sua vida. Mas seu primeiro golpe parece mais o de um lenhador bêbado derrubando uma árvore. Se deixar o Bokken cair, são agachamentos até suas pernas virarem gelatinas. Derramou suor no chão do dojo. Isso são voltas extras pelo pátio descalço na geada da manhã. Seu rival, um garoto metido chamado Taro, com um coque mais afiado que a atitude dele, acerta cada movimento e ri quando você tropeça. Ele é o favorito do sensei e sabe disso,
te provocando com um sorriso que diz: "Você nunca vai me superar." É como uma aula de educação física do ensino médio, mas o treinador pode cortar uma mosca ao meio e perder significa desonrar seu clã. Isso não é só tortura física, é forjar sua mente. Dojo, com suas vigas rangendo e o ar impregnado de suor, é onde samurais como Miyamoto Musashi afiaram seu caráter, aprendendo a manter a calma quando cada músculo implora por rendição. Historicamente, o treino de Kenjutsu no período Sengoku não era só sobre esgrima. Era sobre construir lealdade ao daimyo e a concentração para enfrentar a morte sem piscar. Acha que é só balançar um pedaço de madeira e erro? Um erro comum é achar que o treino no dojo era só sobre habilidades de combate. Não era sobre esculpir sua mente para lidar com o caos, seja a espada de um rival ou o mau humor de um daimyo. Imagina um acampamento esportivo moderno, mas em vez de um troféu, você busca sobreviver, e os únicos torcedores são os fantasmas dos seus ancestrais te julgando das sombras. Um dia você acerta um golpe limpo durante um combate, o Bokken zunindo pelo ar, como se tivesse uma vingança pessoal. Sorriso de Taro vacila, e o aceno do sensei, mal um tique, parece uma ovação de pé. Você ainda está longe de ser um guerreiro, mas pela primeira vez sente uma faísca de algo feroz dentro de você. Taro te empurra ao passar depois do treino, murmurando sobre sorte de principiante, mas você sabe que não é isso. Esse dojo está te quebrando para te reconstruir, e cada hematoma é uma medalha. Você tem 13 anos de pé, sob a luz tremeluzente de um santuário, no Japão de 1573, com o coração batendo como um tambor de guerra, enquanto seu pai te entrega sua primeira katana de verdade. Isso não é o bokken desajeitado que você usava. No dojo, é um pedaço de aço tamahagane, afiado como uma navalha dobrado 1000 vezes até que poderia cortar um sussurro. É mais pesada do que você esperava, não só nas mãos, mas na alma, como se estivesse segurando a honra da sua família num aperto trêmulo. Seu sensei chama isso de laço de sangue, e você está prestes a descobrir por quê. Primeira tarefa, manutenção. Uma mancha de ferrugem e você não está só limpando uma espada, está apagando a vergonha de 8 gerações de ancestrais. Parece divertido. Erro. Sua primeira tentativa de polir a lâmina é um desastre. Você manuseia a pedra de amolar desajeitadamente e... Opa! Um corte na palma da mão fica vermelho, manchando o pano como um mau presságio. Seu pai nem pisca. Só acena como se sangrar pela sua espada fizesse parte do acordo. A espada de um samurai é sua alma, ele diz com a voz baixa como as lanternas do santuário. Você é enviado para oferecer a katana no santuário shintoísta da família, ajoelhando diante dos espíritos kami para consagrá-la. O ar cheira a cedro e incenso, e você jura que a lâmina zumbi, como se sussurrasse segredos que você ainda não está pronto para ouvir. Isso não é só uma arma, é um juramento ao seu clã, à causa de Oda Nobunaga, a uma vida onde um único passo em falso pode significar morte ou desonra. Acha que é só um brinquedo brilhante? Grande erro. As pessoas acham que uma katana é só para lutar, mas na cultura samurai é uma extensão sagrada de você. Negligenciá-la é cuspir no seu legado. Imagina herdar a medalha de guerra do seu avô, mas essa relíquia pode cortar osso e perdê-la significa perder seu lugar no clã. Historicamente, samurais como Miyamoto Musashi tratavam suas espadas como companheiras, dando-lhes nomes e protegendo-as com suas vidas. Seu rival Taro, aquele garoto metido,
do dojo, se gaba do brilho impecável da katana dele. Mas você nota que as mãos dele tremem ao limpá-la. Parece que ele também teme errar tanto quanto você. Uma noite você fica acordado até tarde, polindo até seus dedos doerem a lâmina brilhando sob a luz da lua. Não é só manutenção, é uma promessa de ser digno do aço. O peso dessa promessa bate forte. Você não é mais só um garoto. É um samurai em formação e essa katana te amarra a um caminho onde cada golpe, cada escolha carrega o nome do seu clã. Sua mãe te observa praticar seus olhos suaves, mas afiados, como se ela soubesse o peso da lâmina melhor que você. Você tem 14 anos e sua vida no Japão de 1574 acabou de ficar muito mais selvagem. Esqueça os pisos rangentes do dojo. Agora você está num campo aberto, agarrado a um cavalo galopante que não tem nenhum respeito pelos seus sonhos de samurai. Bem-vindo ao Yabusame, a arte do tiro com arco a cavalo, onde você deve acertar flechas num alvo enquanto monta uma besta que acha que tudo isso é uma piada hilária. Imagina enfiar uma linha numa agulha enquanto está numa montanha-russa vendado e com uma multidão julgando cada movimento. Seu sensei, ainda calejado e severo como sempre, te entrega um arco e diz: acerte o alvo ou não volte. Sem pressão, né, erro. Seu cavalo, uma égua castanha teimosa chamada Casibufa, como se estivesse rindo do seu aperto trêmulo. Na primeira vez que tenta encaixar uma flecha, ela escorrega, quase espetando seu pé. Alvo uma tábua de madeira a 50 jardas, bem que poderia estar na lua. Você esporeia a case ao galope, o vento chicoteando seu coque, e dispara uma flecha que voa tão fora que provavelmente aterrissa no arrozal de um clã rival. Taro, seu rival metido do dojo, acerta o alvo e te lança um sorriso mais afiado que sua katana. A crítica do sensei. Seu cavalo tem mais foco que você. Ai. O Yabusame não é só uma habilidade, é um ritual shintoísta, uma performance para os espíritos kami, para abençoar as batalhas do seu clã. Historicamente, samurais do período Kamakura, como Minamoto no Yoritomo, usavam o Yabusame para mostrar precisão e ganhar o favor divino em festivais. Acha que é só um truque de pontaria? Grande erro. As pessoas acham que o Yabusame era só para se exibir, mas era uma prova de harmonia mente, corpo e cavalo, trabalhando como um só, sob uma pressão insana. É como tentar vencer um campeonato de skate, enquanto joga laser tag, só que falhar significa envergonhar seu daimyo diante de uma multidão. Após semanas de coxas machucadas e tiros errados, você finalmente sincroniza com Kaze. Você galopa a mira e dispara uma flecha, acerta o centro do alvo. A multidão ruge e a careta de Taro é mais doce que qualquer vitória. Sensei acena murmurando sobre paciência, mas você sabe que ganhou algo mais. Você domou o caos, pelo menos por um instante fugaz. Isso não é só acertar um alvo, é provar que você pode se manter firme quando o mundo se move rápido demais. Você acaricia o pescoço de Kaze enquanto ela balança a cabeça e percebe que ela não é só um cavalo, é sua parceira nessa vida samurai louca. Você tem 15 anos e no Japão de 1575, a vida adulta não vem com uma carteira de motorista, mas com uma cerimônia que vira sua vida de cabeça para baixo. Bem-vindo ao seu Genpuku. Pequeno, seja gay ou hétero. Agora você é um samurai. E isso significa um novo nome, um novo visual e um nível totalmente novo de estresse. A cerimônia Genpuku
Não é uma festinha, é um ritual shintoísta no santuário do seu clã, com saquê derramado para os espíritos kami e votos que te amarram ao seu daimyo Oda Nobunaga, como um contrato vitalício assinado com sangue. Seu nome de infância se vai substituído por algo grandioso como Tetsuya Vontade de Ferro da Virtude. Parece maneiro, né? Exceto que agora esperam que você haja como tal e você ainda é o garoto que tropeça no Hakama. A cerimônia é intensa, você se ajoelha com o suor pingando, enquanto o ancião aperta seu coque mais forte que seus nervos e todo o clã observa para ver se você vacila. Você não vacila, mas o verdadeiro teste vem depois, numa cerimônia do chá com os principais vassalos do seu daimyo. Imagina uma sala cheia de kimonos de seda e sorrisos falsos, onde cada movimento é uma mina política. Você serve o matcha com as mãos tremendo como as rédeas de kaze numa tempestade e, meu Deus, você se curva num ângulo de 45 graus em vez de 60. O silêncio cai e o sorriso de um lorde rival diz que você acabou de dar a ele uma razão para chamar seu clã de desleal. Um gole errado e você não é só desajeitado, arrisca uma briga que pode incendiar sua vila. Isso não é só chá, é um campo de batalha onde as espadas são palavras e os erros são fatais. Acho que é só uma bebida chique, erro. Um erro comum é achar que as cerimônias do chá eram momentos sociais descontraídos. Não eram jogos de poder onde samurais como Tokugawa Ieyasu, que mais tarde governaria o Japão, afiavam sua diplomacia para superar rivais sem desembainhar uma espada. É como uma entrevista de emprego de alto risco misturada com um reality show onde um deslize pode afundar a posição do seu clã. Seu rival Taro, agora com um coque mais elegante que o seu, serve o chá impecavelmente, ganhando um aceno do conselheiro do daimyo. Você range os dentes e se concentra servindo a próxima rodada com precisão, suas mãos firmes, como um golpe de katana. O grunhido de aprovação do conselheiro parece ter sobrevivido a uma emboscada. Você não é mais só um garoto, é um samurai navegando num mundo onde um sorriso esconde uma adaga e a lealdade é seu único escudo. Esse Genpuku não só te faz adulto, te joga num jogo de política mais afiado que sua espada. Seu novo nome vem com deveres servir ao daimyo, administrar impostos de arroz, manter os camponeses na linha. Tudo isso enquanto rivais como Taro esperam que você tropece. Você tem 18 anos e no Japão de 1568, seu clã decidiu que é hora de te amarrar a um casamento que tem menos a ver com amor e mais com manter seu daimyo Oda Nobunaga feliz. Conheça sua esposa Hana, filha de um guerreiro de um clã vizinho cuja naginata, uma arma de haste, com uma lâmina que faz sua katana parecer um canivete, poderia cortar seu ego com um único golpe. O primeiro jantar juntos é um campo de batalha em si. Os olhos afiados dela te avaliam como se você fosse um boneco de treino. E você está tão focado em não deixar os hashi caírem que romance é a última coisa na sua mente. Ela não é só uma esposa, é uma peça política num acordo para proteger as fronteiras do seu clã contra senhores da guerra rivais. Um movimento errado e as duas famílias podem perder tudo. Hana não é nenhuma flor delicada, ela treina desde criança, manejando sua naginata para defender a honra da família enquanto seus irmãos lutavam pelo daimyo deles. Um dia, você treina com ela, a lâmina dela, reluzindo mais rápido que seus melhores golpes de kenjutsu. E você percebe que ela poderia te vencer antes do café da manhã, mas é a mente dela que realmente brilha. Numa reunião tensa, com um lorde rival,
que cobiça os arrozais do seu clã, a língua afiada de Hana desarma os insultos dele com um sorriso, salvando a aliança do seu daimyo sem derramar uma gota de sangue. Acha que ela é só uma coadjuvante erro. As pessoas acham que mulheres samurais eram só donas de casa. Não figuras como Tomoe-gozen, uma lendária Onna, Bugeisha, lutavam e estrategizavam ao lado dos homens, muitas vezes administrando propriedades ou liderando defesas, enquanto os caras estavam brandindo espadas. Aí vem sua primeira batalha de verdade, um confronto caótico contra um clã rival tentando tomar o castelo do seu daimyo. Esqueça os duelos elegantes que você praticou. Isso é um mosh pit, com katanás, tudo lama, gritos e aço. Seus golpes ensaiados viram um modo não morra, enquanto flechas zunem como vespas furiosas. O conselho de Hana da noite anterior ecoa. Fique abaixado, vigie os flancos. Isso te salva quando você vê um inimigo se esgueirando no caos e sua katana colide com a dele, num estrondo que sacode seus ossos. Você sobrevive por pouco, mas a vitória parece vazia. Até Hana te encontrar na porta do castelo, a Naginata pronta, caso a luta te siga. Ela não é só sua esposa, é seu escudo, sua estrategista, sua igual nesse jogo samurai brutal. Esse casamento não é de corações e flores, é uma aliança forjada em aço e estratégia, onde o amor pode crescer de sobreviver juntos. E essa batalha é a prova de que você não luta mais sozinho.